Meus queridos irmãos, no dia de hoje nós celebramos um grande santo, São João Paulo II. E nós aqui da paróquia São João Paulo II exultamos de alegria, porque sabemos a importância do testemunho e a intercessão deste grande homem. Por isso eu te convido para que desde já nós possamos preparar o nosso coração para ouvirmos com devoção a proclamação do Santo Evangelho. Ele se encontra no livro de Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar se ele já está aceso? Mas devo ser batizado no batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos mais separação, pois de hora em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavras de nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, eu gostaria de refletir com você este santo evangelho através da vida e do testemunho de São João Paulo II. Este foi um grande homem, e ele era um homem muito estudado, muito inteligente. Então, durante a sua vida, muitos livros passaram pelas suas mãos, ele escreveu muitos textos e realizou diversas viagens, conhecendo cenários diversos e impressionantes. Mas ele tem uma frase que é muito interessante. Ele diz: o amor me explicou tudo. E olha, esse homem que teve contato com tanta coisa, ele percebe e reconhece que somente o amor é capaz de nos ensinar tudo. Somente o amor é capaz de nos ensinar tudo. E o amor ele se encontra aqui no meio de nós, porque Deus ele nos ama. E nós podemos utilizá-lo desde já para compreender o Evangelho. Porque às vezes nós vemos o Evangelho e ficamos, mas como assim Jesus trazer divisão? E na nossa cabeça ficamos um pouco com dúvida e nos questionamos aquilo que ele busca nos ensinar através dessas palavras. Mas se acalme, porque o amor há de nos explicar tudo. Mas para isso, nós precisamos entender que o amor de Deus, primeiro nós temos que nos sentir amados por Deus. De fato, quando nós olhamos o Deus que cuida de nós, nós temos uma responsabilidade e aprendemos a amar os nossos irmãos. De fato, o apóstolo Paulo ele diz no livro aos Romanos que o amor de Deus foi derramado sobre nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. E esse é o batismo. Nós precisamos receber essa profusão da graça de Deus para que a partir de determinado momento da nossa vida seja o próprio Cristo que vive através de nós. E Jesus ele disse: eu devo ser batizado no batismo, e quanto anseio até que ele se cumpra. Porque esse batismo ele nos transforma e nós começamos a amar a todos, inclusive os nossos inimigos. Deixamos que Deus torne-se cada vez maior em nossas vidas. E nós precisamos entender a natureza do amor. Luís de Camões, ele diz em um dos seus poemas que tal é a natureza do amor, que transforma o amador, ou seja, aquele que ama, na coisa amada. O que isso quer dizer? Olha que profundidade. Se eu amo esse mundo, eu vou me tornando cada vez mais semelhante a ele. O nosso coração vai murchando. Mas se eu amo a Deus, eu vou me transformando cada vez mais o que eu devo ser. Imagem e semelhança dele, e meu coração se enche de alegria, exulta de alegria. Nós precisamos amar a Deus. Deus, ele nos chama para que possamos volver os nossos olhares para ele. Que grande alegria, meu querido irmão. E o amor faz parte do amor à decisão. E logo você vai entender por que tem a ver com este evangelho, a questão da divisão. Porque nós imaginamos o amor, paz, tranquilidade, união.
mas faz parte do amor a característica da decisão. A pessoa, a mãe que ama o filho, ela decide-se por estar com o filho. O casal de namorado que se amam, eles, diante de tantas opções, eles se decidem por um. Amar é decidir por algo e olhar fixamente para aquilo. Isto é amar. Amar é se decidir. Amar é abrir mão de todas as outras coisas para seguir um único caminho. Para olhar para apenas um objeto. E nós somos chamados a amar a Deus, a olhar para Ele. Que alegria, meu querido irmão, que alegria. E nós entendemos a natureza dessa divisão que o Evangelho diz. Jesus ele não está falando de uma divisão de pessoas que vão se destruir. Não. É uma divisão porque são pessoas que olham, pessoas que trilham caminhos diferentes. E aqui nós entendemos o grande projeto salvífico de Jesus. Ele veio até nós para nos mostrar um novo caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse ele. Porque a humanidade, até então filha de Adão, ela caminhava orientada pela desobediência, ela caminhava para a perdição, para o egoísmo e para a morte. Mas com Jesus, um novo caminho foi mostrado, o caminho de salvação, de obediência, de santidade. Nós temos dois caminhos. Jesus nos apresentou algo novo. Nós precisamos, através do nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, nos escolher por Deus. Há divisão pai contra filho, porque, de certa forma, é uma questão de testemunho, de pessoas que estão seguindo um caminho diferente, não o caminho da perdição, não o caminho das trevas, mas o caminho da luz que Cristo nos apresentou. Não o caminho do ódio, do rancor e da inveja, mas o caminho da paz, da alegria, do amor. O amor nos explicou tudo. Queira Deus que possamos caminhar, trilhar este caminho do amor. E que possamos anunciar o Evangelho de que nós lutamos, que nós nadamos contra a correnteza. Existem diversos caminhos, mas nós caminhamos no caminho que é o Cristo, que é a videira, da qual nós pegamos a nossa seiva e nos alimentamos. Caminhamos com Cristo. A divisão não é uma divisão que se destrói, mas a divisão que anuncia algo novo, que anuncia um novo caminho. Nós precisamos ser luz, apontar com a nossa vida essa nova direção. Como fez São João Paulo II, ele apontou para a humanidade o caminho da santidade, como fez Jesus, apontou o caminho para Jesus, de chegar até Ele. Que Deus possa nos abençoar, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.